Olá, olá! Estamos aqui com Caribe Santoshi, seu papo na Rede. rede. Um papo na rede hoje sobre o quê? Sobre Nibbana, sobre iluminação, né, Caribe? Vamos Se- tentar colocar isso em às claras. Lembrando a vocês que o Caribe Santoshi é escritor, filósofo, compositor, tá? E ele tá com um livro agora com quase 800, um dos 43 São obras 43 da obras, filosofia oriental, todas em versos rimados e metrificados. que é o mapa da viagem, né? E ali você fala muito sobre o Nibbana. O que é Nibbana? Seja bem-vindo, Ademir. Vamos entrando, vamos me ajudando a compartilhar a live. Nós vamos falar sobre Nibbana, que é a iluminação, né, Caribe? Em poucas palavras, a iluminação, mas é bem mais que isso e Pode falar um muito pouco mais sobre abrangente. Nibbana, fala um pouco sobre Nibbana, tá? O que é Nibbana? Já posso falar? Já passou da hora. Não, então, por favor, vamos prestar atenção. Nibbana é um estado de meditação tão profundo que a persona, o ego de quem medita, deixa de estar presente. É como se a essência da própria pessoa, o espírito dela, puramente, sabe, se centrasse no absoluto. E isso acontece pela meditação. Então, essa pessoa, esse ser, ele se unifica ao todo universal. E isso se chama Nibbana, uma maneira de você ser tão extenso e tão profundo que você não tem palavras para falar a respeito. Ele é o absoluto. Só um minuto, Caribe. Sejam todos bem-vindos. Maurício, eu vou parar um minuto aqui, vou retornar, tá? Nós vamos retornar, porque quando eu paro para compartilhar a live, eu peço a vocês que me ajudem. Vera Franco, seja bem-vindo. Vamos chegando, vamos chegando. Vou compartilhar a live para alguns grupos do WhatsApp para que eles possam participar. E eu peço a vocês que façam o mesmo, tá? Enquanto isso, nós vamos falar sobre Nibbana, que é a iluminação, né, Caribe? Sim. E vamos falar sobre o Gente, estamos voltando. O que é Nibbana e o que é o ego, o Caribe? Gente, o ego somos nós na nossa mediocridade existencial. Ninguém é culpado de ser como é. Não estou culpando a ninguém. Estou apenas relatando um fato. Você nasce como qualquer ser vivente sobre o planeta Terra. Então você é um animal mais evoluído que as outras espécies. Isso aí entra a evolução darwiniana. Né? E nós, seres humanos, chegamos ao estágio em que nos tornamos mais conscientes, mais inteligentes e, portanto, mais preparados para buscar um sentido absoluto para a nossa existência. Será que a vida é só isso? Eu nasci sem saber porquê, vivi sem porquê, nem por não porquê, e vou morrer sem saber. Isso é uma das coisas mais tenebrosas para a nossa própria natureza. Então buscamos, através da leitura, das conversas filosófico-culturais,
e principalmente da meditação. Meditação não é ficar pensando, eu sou isso. Eloy, seja bem-vindo. Meditação é silenciar-se totalmente o seu cérebro e o seu ser ciente, Antônio, o coração, seja bem-vindo. vamos dizer assim. Quando você se silencia, Ana, seja bem-vindo. o silêncio do todo se manifesta através de você de uma forma consciente. E nisso pode chegar a iluminação. Gente, estamos falando sobre Nibbana, que é a iluminação, e que todos procuram, que é o chamado Deus, né? Que a maioria procura a iluminação, um Deus, uma coisa, algo externo, né? E isso quando procura na igreja, procura errado, né? Porque essa iluminação é uma procura dentro da gente. E para chegar nisso, nós temos que eliminar o ego, né? Veja, o ego é uma construção dos interesses do Homo sapiens na sociedade. Ele tem que ter uma profissão, ele tem que ser hábil, ele tem que ser esperto para não ser enganado e talvez enganar o outro, sabe? Para ele se dar bem na vida, economicamente e socialmente ser respeitado. Isso aí é o ego. Agora, Nibbana é a não existência desse ego mais. Então essa pessoa não tem vaidade, não tem orgulho, não tem ganância e não tem medo. Ela não tem outras coisas também. Então é como se ela não existisse. Mas a essência do universo não é um ego. Porque um ego precisa se relacionar com outro. E o universo não tem outro com que relacionar-se. Portanto, ele não fala, ele não precisa de palavras, ele não precisa de sentimentos. Ele é o absoluto. A vida como um todo. E quando você consegue eliminar um pouco desse ego, você já tem um início desse caminho para a iluminação, que é esse encontro com o chamado Deus, que é o Deus da inteligência, né? Se a pessoa vai por etapas, né, ela vai demorar muito mais tempo, mas ela vai chegar lá. Marcelo, também. Seja bem-vindo. O importante é assim, se você rezar a Deus, você vai achar uma determinada época que te correspondeu de alguma forma. Aqui, quando se fala em Nibbana, não existe Deus, não existe diabo, sabe? Por ele, nem alma, nem meu ser, nem o seu ser. Existe a vida cósmica. Nós somos como se fôssemos células desse ser absoluto. Entendeu? Nós estamos dentro, nós fazemos parte, nós somos aquilo. Essa é a nossa natureza real. Então, todos os seres vivos, não importa o estágio evolutivo em que eles se encontrem, fazem parte desse ser absoluto, universal, não é só do planeta Terra, não. Estou falando do universo como um todo. A gente só pode conceber ele como um todo, mas você não pode visualizá-lo assim. Porque o todo não tem começo, nem meio, nem fim. Né? Mas isso existe. Não, quando eu digo sobre esse Deus, porque a maioria busca Deus e busca Deus num lugar errado, que hoje as igrejas... Da forma errada. Da forma errada. As igrejas, elas pagam oferta, pagam dízimo, as charlatões... né? E ela busca um Deus externo. Em nome de Pai, de Filho, de não só o católico, o cristão, ele busca Deus ali na igreja onde Deus jamais está. Esse Deus não existe. Sabe, isso é uma tentativa de subornar o maior número de pessoas possíveis para dizer, olha, nós somos representantes de Deus aqui. E isso é usurpação. Isso vem da ganância e não do amor cósmico. Porque se há amor, ele é cósmico. Ele não ama só a si e só ao próximo de si. Ele ama o ser cósmico como um todo, a vida como um todo. Entendeu? Então ele não faz diferença entre o negro, o branco, o marrom, o indígena, sabe, o ser científico, o ser político, é o ser humano
aquela criatura que, pelo menos em nosso planeta Terra, é a mais evoluída, a mais capaz de fazer esse contato com o cosmos. Certo? Os outros seres são inferiores qualitativamente a nós, seres humanos. Então, eles não têm essa potencialidade que nos é natural. Né? Então, eles não conseguem buscar esse Deus Não. que eles tanto procuram porque Não. estão procurando externo, Então, né? quando o animal mata o outro, ele o faz... Seja bem-vindo, Joana, porque ele está Oswaldo, com fome, Klaus. ou ele está com medo, e aí há uma Ambo, a Eva, confrontação, seja bem-vinda. e vence quem for mais forte, mais poderoso na mordida. Estamos aqui falando sobre o ego ou sobre a iluminação. Vou até colocar uma enquete aqui. Quem procura o ego é o quê? Eu quero que você repita, porque tá muita gente entrando agora. Uma linguagem e eu quero religiosa, que você... o ego é o egocentrismo, a vaidade pura, a pessoa que se julga melhor do que qualquer outra, porque ela só sente a si mesma e ela não sabe que o outro também age da mesma forma e, portanto, ele é ganancioso e ele é único. O mundo existe para servi-lo. É assim que um egocêntrico pensa. Só que isso é uma aberração da sua própria mentalidade corrupta e pequena, medíocre. Eu estou aqui até perguntando, usando algumas perguntas do TikTok, que ele põe a gente para fazer pergunta, né? Tem muita coisa assim, que as pessoas perguntam, o que você faria se você ganhasse na loteria, né? O que você faria se você tivesse muito dinheiro, né? A maioria, eu creio que ela vai trabalhar pelo ego. Né? Aí ela vai falar assim, eu vou dar 10%, ou 5%, ou 1% isso se der para os pobres, e depois ela mente, ela não dá ela não dá coisa ninguém. nenhuma, se endivida. Isso é egocentrismo disfarçado, sabe, assim, de bondade. Sabe, isso não existe, essa bondade, sem amor verdadeiro. Amor não significa, eu não vivo sem você, eu te amo por você e de morrer. Sabe essas coisas que a gente vê, essas banalidades todas. Eu e o outro somos a vida. Seja quem for o outro, o mendigo ou o gênio, ou o político safado ou o assassino mais corrupto da história da humanidade. Isso somos nós. Essa é a nossa natureza. Agora, em níveis diferenciados, nós temos o sim e o não, o todo e a parte mínima, que é atômica ou subatômica. Né? Então, isso nós fazemos parte disso, nós somos isso, queiramos ou não. E a nossa tentativa de unificação do nosso ser a esse todo é uma necessidade natural da nossa própria essência. Nós vivemos, nós somos isto. Então não é um delírio, é porque a pessoa não sabe o que busca. Aí ela fala assim, não, eu vou orar e Deus vai ter compaixão de mim. Aí vai mandar uns anjos, os anjos vão me contar um pouquinho, olha lá, nós vamos te levar para tal lugar quando você falecer, aí você vai... Então tudo isso aí são fantasias da mente. Esse é o ego despertado, e não a iluminação. Delírios para ele fazer de conta que ele está entendendo e criando palavras encantativas ou encantadoras para as pessoas ficarem muito tocadas emocionalmente. Tudo isso é balela. É simples balela. Isso não leva a pessoa a lugar algum que não seja a própria mediocridade da qual ela não sai. Esse ego que hoje até é disfarçado de status, de competição, né? Que a maioria fala, não, meus status, eu sou isso. Você pergunta uma pessoa, quem você é? A primeira coisa, ela fala, eu sou isso, eu venho de família tal, eu sou de tal, eu tenho isso, eu sou advogada, eu sou não sei o quê. E ela bota todos os status, e não o ser. É uma pergunta até interessante se fazer para todos aqui. Quem você é? O que você busca? Você busca o ego, né? Ou a iluminação?
né? Aí esse ego hoje é praticamente isso que todas as pessoas vivem, né? Praticamente não, é isso. É isto. Eu falo Lógica e sensatamente é isto. O ego é a vaidade, ele é fruto da vaidade. Antes eu só sinto a mim. Você pode estar com fome, você pode ter necessidades que eu também tenho, mas eu só sinto a minha e não a sua. Portanto, eu só tenho que cuidar de mim, você que se vire. E essa é a nossa natureza, é a natureza dos animais como um todo. Os animais. Eles, quando muito, ao se reproduzirem, a mãe dá toda a prioridade, o pai faz a caça e a mãe alimenta os filhos da melhor forma possível para eles crescerem. A hora que eles estão prontos, aí não é filho, não é parente, não é nada. Cada um se vira como pode. Se morrer, morreu. Se continuar vivendo, que continuou, e é assim que é. Gente, a todos que estão entrando aí, eu até fiz uma pergunta aqui. Nós estamos aqui com Caribe Santoshi e seu papo na rede. Nós estamos falando hoje de Nibbana. Eu pus uma pergunta aqui, ô Caribe, ó. Você busca Deus? E qual Deus? O do ego ou da iluminação? Né? Porque a maioria vai ali para a igreja, acha que pagou penitência, pagou o padre, pagou o pastor, tá tudo ok. Eu fiz tudo que eu podia, mas eu não consegui. Eu queria que você me ajudasse a conseguir mais $100 mil para eu comprar um carro tem novo. Até o culto, né? Na É Universal. uma coisa dessa natureza. Isso aí é de uma aberração tão grave, porque é sinônimo de burrice plena. O pastor ou a pastora estão roubando vocês. Estão mentindo para vocês. Deus não ouve imbecilidade. Deus não é uma pessoa, ele não tem orelhão igual a vocês. Entendeu? Prestem atenção, Deus é interno a tudo o que é vivo. Ele é a vida. Ele é a própria existência. Sabe? Vocês têm que parar de delirar e achar que tem um Deus lá em cima no céu e lá embaixo tem o capeta. Sabe? Isso é coisa tão primitiva, tão selvagem, que acho que nem os nossos índios aqui acreditam nessas aberrações. Puxa, seja bem-vindo, Franca, seja bem-vindo. Nós estamos aqui falando do Deus da inteligência, da iluminação de verdade, não o cara da igreja que fica tirando seu dinheiro, não, tá? Então, assim, eu quero que vocês comentem e me ajudem a compartilhar a live aqui. Caribe Santoshi, seu papo na rede. Caribe é escritor, filósofo, está na 40ª, né? Livro sobre um mapa da viagem que se trata também do Nibbana. É o processo evolucional da ignorância plena à luz plena. Isso aí são obras que eu escrevi durante 30 anos seguidos, ou um pouco mais, e agora estou fazendo a revisão final de todas elas, para colocá-las à disposição das pessoas. Porque também já estou velho bastante para poder... Quando você fala do mapa da viagem, é o mapa da viagem da vida, né? Eu quero um pouco que você fala sobre isso. Eu tenho 1000 caminhos a seguir. Maria de Lourdes, seja bem-vinda. Qualquer deles, eu estou dentro do absoluto, e, portanto, o absoluto é alcançável onde eu estou. Eu não preciso ir atrás. Qualquer ser, eu não estou falando só de mim pessoalmente, qualquer ser vivo, ele está em contato direto e absoluto com o todo. Agora, o que é esse todo? Esse todo é tudo o que existe. Tudo. Ele é a inteligência e a vida como um todo. No universo inteiro. Isso nós chamamos de Deus. Né? É o Deus uno, o Deus absoluto, né? E se existe Deus absoluto, existem deuses relativos, porque eles adoram esse Deus. Eles fazem parte desse Deus. E aí isso se justifica até certo ponto. Os seres iluminados, a mente deles se abriu de tal forma, sabe, que eles fazem parte daquilo diretamente. Estão em contato direto. Nós temos medo, e por medo nós oramos,
por impotência nós pedimos a Deus e aos deuses, nós fazemos nossas macumbinhas, sabe, para agradar os espíritos disso ou daquilo, né? E achamos que estamos cumprindo um papel religioso. Isaías, seja bem-vindo. Está no campo da ignorância. Isso não serve a Deus nem a você. Então, esse mapa da viagem é um mapa que ele trabalha a iluminação com o sentido também de eliminar o ego primeiro, sim, mas né? Se não houver isso, eu não estou dizendo, nós vamos eliminar o ego e dar um tiro na cabeça. Você fez o quê? Você cometeu suicídio, cometeu um erro gravíssimo e vai nascer defeituoso na próxima existência. Abobalhado. Sabe esses abobalhados? É porque se mataram. A cabeça ficou... Até cultivar um outro cérebro, uma outra mente. Eu vou abrir aqui no Instagram também e eu quero que você retorne aqui. Eu vou falar... Nós estamos aqui com o Caribe Santoshi, seu papo na rede, nós estamos aqui com o Caribe Santoshi, seu papo na rede, nós estamos agora no Instagram, viu, Caribe? Estou fazendo 2 lives aqui para aproveitar a conversa. Tranquilo. Né? Estamos informando que o seu vídeo iniciou, nós estamos agora no Instagram também. Nós vamos ficar aqui uns 10 minutinhos no Instagram, que a bateria não funciona, que ela está acabando na outra. O mapa da viagem, Caribe Santoshi, seu papo na rede, e suas obras de arte, viu, gente? Uai, já encerrou aqui no Instagram. Não sei o que houve. Não sei o que eu fiz aqui no Instagram que deu errado. É porque eu nunca transmiti na rede no Instagram. Eu estou até experimentando. Encerrou de vez. Quando você fala no Nibbana e o ego, Nibbana e iluminação é a mesma coisa. Isso já está entendido. Dentro do seu livro, você trabalha e fala sobre o Nibbana, porque quando você vê ali Buda, no quadro do Caribe Santoshi, vários quadros onde mostra o Buda na iluminação. Esse aí abaixo aí em você. Ele praticamente... Não precisa tirar, não, pode deixar. Quando ele começou o processo de se iluminar, ele estava jovem, ali ele estava plenamente iluminado. Ali ele já estava em Nibbana? Sim. Esse aí ele já entrou em Nibbana. Porque a pessoa, quando ela entende, fala, olha, eu não posso personificar o absoluto. Eu não posso ser o absoluto porque eu teria que tê-lo em mim. E se eu tivesse em mim, eu não estaria aqui... Você seja bem-vindo. Né, olhando para o absoluto ou querendo entrar em contato. Logo, você faz parte, como tudo que é vivo faz parte do absoluto. O bem e o mal, o certo ou o errado e coisas que tais, estão linkados a esse ser absoluto. Ele não é bom nem mal, ele é perfeito, ele contém todas as possibilidades de vida e ele as transforma em essência de paz, amor e compaixão. Estou usando palavras até cristãs para que fique mais claro, para a maioria dos cristãos principalmente. As pessoas... Quando o Buda estava ali naquela fase dele, que você pintou, um dos quadros, que o Caribe também é artista plástico, além de filósofo, escritor, compositor, né? E ele está com um livro que é o Mapa da Viagem, que é um dos últimos livros dos 43, né? 42. Ele é 43 que ele está aqui, ele está nessa página. 800 páginas, ele não vai lembrar muito de tantas páginas que ele fez. É impossível eu falar tudo, porque eu teria que escrever um outro livro e ia durar pelo menos um mês para fazer. Eu falo por síntese, por princípios, né? E a gente fala por princípios e justamente por causa desta dificuldade da comunicação. Eu sei que em você existe uma essência tal e qual existe em mim. Então, quando eu falo com o outro, eu falo
para mim também, de mim para eu mesmo, para que haja uma unificação pelo entendimento. Quando Buda estava naquela fase ali, do qual você pintou esse quadro, né? É um quadro muito bonito. Estamos ao dispor aí de obras de arte, Aqui foi viu? Por encomendas. Siddhartha Gautama, que era o condutor da vaca, que é o mesmo Buda. É o Senhor Buda. Ele abriu mão do seu reinado. E olha que reinado. Na Índia. Né? E olha que reinado. Tirou toda a sua roupa de príncipe e foi descobrir por que ele era o que era, como era e quando isso se resolveria internamente nele, para ele ver o que faria da própria vida, porque estavam dando obrigações para ele, que agora você vai Franca, obrigada reino, por seguir, Japa, seja bem-vindo. Você vai mandar prender, ou você vai agradecer e vai pagar, e etc e tal. E ele falou, mas eu nem conheço essas pessoas. E ali ele entrou em Nibbana. Sim, né? A meditação é o silenciar não só da mente, é do ego. Quando você sabe assim, se eu fosse tão importante quanto eu julgo ser, sabe? Eu estaria feliz, satisfeito, rico, saudável, sabe? Para toda a eternidade. Mas eu não sou, eu sou uma mentira para mim mesmo. Essa máquina de produzir pensamentos aqui chamada mente, cérebro, sabe? Ele faz o que quiser, ela é toda Véi, ele já estava gasta a bateria, né? Aí quando se fala em Nibbana, em compaixão, muitas pessoas confundem compaixão com caridade, que está próximo, mas não é. Aí elas com seu ego, vai lá final de ano, dá uma cestinha de Natal e tá tudo bom. Ah, eu joguei umas moedinhas ali pro pobre que estava na rua me pedindo. Isso aí é a essência da mediocridade. Ou você ama ou você não ama. Ou você tem compaixão ou você tem asco. A pobreza, a miséria, a doença de quem te cerca, sendo teu irmão, tua mãe, teu pai, teu filho e coisas que tal. Sabe? Isso é vaidade por julgar-se superior aos demais. Então, isso não passa de aberração intelectiva. São pessoas primitivas, selvagens em si mesmas. Elas não precisam estar na selva como os índios. Tem índios que têm 100 vezes mais compaixão do que qualquer cidadão de hoje. Aí, assim, quando o Buda estava ali, ele estava num estado também, ele já tinha chegado nesse estado de compaixão. É tanto que ele largou... ali não comia carne, né? Aqui é o símbolo da iluminação plena, que aí ele é o Senhor do amor, da compaixão e, portanto, da verdade. Ele não comia carne, ele comia o que dava em mãos, né? Tanto que parece que na morte dele, ali não é a morte dele, né? Acima de você no quadro, que é seu também, é um dos quadros dele. Ele estava em plena iluminação, em pleno Nibbana. Ele, com um sorriso no rosto, ele aponta para um buscador da verdade, o seu sucessor, para o qual ele aponta, que ele fala, ele vai ser o seu mestre a partir de agora, porque Ivan Cunha, seja bem-vindo. O senhor Buda estava nos momentos da morte, mas com a mesma paz, a mesma harmonia com a qual viveu praticamente a vida inteira, o mesmo amor e a mesma sabedoria. Quando fala morte, você explica isso muito nos seus livros dos mortos, que é o Bardo Todol. A morte em si é apenas uma passagem. Gente, a essência é imortal. É o que nós chamamos de alma ou de espírito, certo?
Certo. A essência, ela é parte do absoluto, do todo. Ela não foi criada nem pela carne, nem pelo espírito. Sabe, alguém fala, faça-se isso ou faça-se aquilo. Isso é símbolo. Ela é parte integral do universo. Ela faz parte da vida cósmica. É praticamente uma outra vida Vamos que dizer seja assim, é uma célula inconsciente. de Deus, desse Deus absoluto. Vamos deixar mais claro que tem Como mais o lagarto, cristão. o hipopótamo, sabe, a sereia, ou qualquer outro ser vivo, um cachorro. O que eles chamam sabe? de céu. É o céu. O céu, sabe, ele é um mito. Você vai morrer, vai para o céu, ou então você vai para o inferno. Isso é uma síntese de uma teoria que diz assim, você não fez por onde, você não fez por merecer o melhor. Então você vai pagar por isso, não porque Deus está te cobrando, é porque você não conseguiu. Você vai se cobrar. É o caso de quem vive no ego. É isso aí. Né? Quem vive no ego e pelo ego, que é o mesmo status hoje, e não busca iluminação, né? E quando busca iluminação, procura um Deus errado lá nas igrejas, e ele só paga para aquilo existir, e aquilo não existe porque ele externou Deus. Ele cria o próprio inferno ou o próprio céu. Veja, dizem que o capeta, o coisa boa, o coisa ruim, é a coisa assim, ele é até esplendoroso, porque ele é sábio, ele conhece a natureza, talvez até igual ao próprio Deus, sabe? Então, esse ser, ele é mitológico, mas ele é a essência de toda a vaidade, orgulho e falta de caráter que nós, às vezes, manifestamos. Eu espero que a maioria ainda faz isso, mas com o tempo, nós, a humanidade, cheguemos a um nível de falta de ego, porque ego em excesso, sabe, faz com que nada dê certo. Eu estou até colocando o que você busca. Você busca Deus ou o diabo? Vamos colocar isso, que vamos fazer simbolicamente a iluminação ou o ego. Eu vou colocar o diabo na figura do ego, porque a maioria só vive o ego, vive um mundo de ilusão. Aí, assim, é por isso ele põe na frente porque eu só sinto a mim, eu sou eu mesmo, eu não sou o outro que se vire, que vença o melhor. E aí nós vivemos numa batalha eterna para cada um diz, eu tenho que ganhar. Eu farei tudo para vencer meus inimigos, meus opressores. Sabe, cada imbecil arranja a mesma desculpa. É pior ainda, porque sabe? Eles vão e não saem do lugar. Eles vão na igreja dos charlatões, pagam as suas ofertas e o dízimo, né? Os pastores são os intermediadores do diabo. Eu vi um vídeo do Mala Fala, eu chamo ele de Mala Fala, que é o chamado Mala Fala mesmo, é um mala, vendendo terreno no céu. Aí você imagina alguém que compra um terreno do céu, de um charlatão desse, né? É de dar pena, né, de quem comprou, mas não passa de um bobinho, né, um Zé Ninguém, porque não tem mente própria. Acreditar numa coisa dessa... Aí uma pessoa dessa, ela só pode ter comprado o inferno, porque... eu vi uma outra coisa agora do Maicebo, que é o Maicebo, né? Mais encebado de todo. Que ele pedia bens das pessoas para garantir o terreno no céu. Olha que gracinha. Tirando os bens da pessoa. Você imagina uma senhora, uma pessoa que não tem que tem uma ignorância plena, vai ali, pega os bens da família e dá pro cara, achando que ela um terreninho ela morre, ela criou o próprio inferno. Primeiro que não se compra o que já existe em essência dentro do ser. Ou o ser se aquieta. Obrigada, Laura, por compartilhar a live. Obrigada. E morre em paz. E se morrer em paz, ele está lá. Me ajuda a curtir. Dentro da essência da paz universal. Mas se ele morrer em conflito,
ele vai para o chamado inferno astral. Que é o inferno astral do inconsciente. Do inconsciente, ele já existe, ele nunca deixou de existir dentro da sua mente, da minha ou de qualquer outro ser vivo. Isso é a essência da qual nós procedemos. Nós somos animais que, depois de milhões de Hermínio, João Batista, seja bem-vindo. Laura, obrigada por compartilhar a live. Ao estado da racionalidade, muito elementar ainda na nossa espécie. Porque ser racional não comete erro, não mente, não é vaidoso, ele não é medíocre, ele sabe se pode ou não, o que é certo ou errado, em absoluto. Então ele é um ser em paz. Ele não odeia, ele ama a vida como um todo. Portanto, ele faz parte disso que nós chamamos do ser eterno e absoluto. A ignorância tem uma ponta junto com o ego? Mas o ego é a ignorância. É ignorância. É isso que eu quero saber. Ele tenta se disfarçar, se vestindo de doutor, sabe? Como é que chama esses seres da moda que fazem para aparecer nas fotografias? Vamos na ponta ali. Até o ignorante que entra numa conversa do mancebo, do Malafala, que comprou o terreno no céu dele, dando os bens dele. Porque como que ele não pode pensar, opa, se Deus é tão poderoso, esse Deus da inteligência, não esse Deus externo, por que eu estou dando os meus bens, causando um inferno lascado na minha família, porque minha família está tirando a família? Né? Se ele tivesse a capacidade racional de saber, esse canalha está mentindo, está me roubando. Eu sou um idiota por estar aqui. Ou então também ele pensar, se ele pensasse assim, peraí, se eu tenho que dar meus bens, por que ele não faz igual o Buda? Dá os bens aos pobres. Como Buda pregava até São Francisco, o Buda renunciou, ele não quis nada. Nada, absolutamente nada. Ele saiu, deixou o palácio do reino do qual ele seria o rei. Carmen, seja bem-vinda. Abriu mão daquilo tudo e foi para a floresta encontrar-se. Ele sabia, se eu não sei quem sou, como eu posso reinar sobre os outros, que também não sabem. Então ele foi meditar. E foi o primeiro homem da nossa história a alcançar a plenitude da consciência. Naquele quadro seu ali que você fez... Quando ele saiu para a meditação... Ele estava saindo... Com 30 anos no máximo. É tanto que a roupa dele, essa veste que veste os monges... que eles enrolavam no corpo. Não era roupa, não tinha nem um sinal de vaidade. Não tinha. E eles tinha só uma peça, né? E quando ele saía, nessa época, ele não mendigou, como diz o povo. Não saía para mendigar. Ele só comia aquilo que é dado. Como ele não podia andar eternamente também, porque senão ele não achava o que procurava, ele sentou-se para perguntar a si mesmo de que forma ele deveria agir para silenciar o seu ego e encontrar algo dentro de si mesmo que fosse maior que o ego. Então essa foi a pergunta. Isso é meditação. Isso é meditação, gente. Isso não é yoga, não. Então esse rapaz tornou-se o primeiro mestre da humanidade inteira. Não é só Maria, seja da bem-vinda. época em que ele viveu na Índia, não. E ele é mestre até hoje. Certo. Quando ele fez isso, ele também despertou quando ele entrou em Nibbana, que ele entrou em iluminação, ele despertou essa compaixão. Quando eu falo do ignorante que tem coragem de ouvir um mancebo, um Malafala, para comprar o terreno no céu, pegar os bens da família todinha e dar para um charlatão como é o mancebo, o Malafala, né? Pegar os seus bens ou o seu dízimo, né? A maioria dá dízimo, dá oferta, não estou falando só das igrejas evangélicas, não, de todas as igrejas, eles vão ali
pagam tudo que tem que pagar, mas não é capaz de nem despertar a caridade, de dar aos pobres o que está sobrando. É provavelmente um dos mais ricos do Brasil. Tem ele, tem o Valdomiro de merda. Picareta, né? É o que tudo mais tem no campo da fé. Aí não é isso, sabe? Que a gente está aqui para falar. A gente está para falar do ignorante com a ponta do ego, né? Ou o ego em si. Ele compra o terreno do céu, achando que Deus vai dar porque ele deu isso, que deu aquilo. Né? Pagou isso, pagou. Lúcia, seja bem-vinda. E aí ele desperta um Deus que não é um Deus, é um diabo em pessoa. Ele está servindo a um canalha, ladrão, assassino social. Entendam bem, essas pessoas são incorporação do capeta. Então, do mal. Esse ego, é símbolo do mal, esse ego faz ele despertar o Deus errado. É isso óbvio. Que eu quero colocar. Aí assim, eu comprei e paguei, então eu vou ganhar. Ou seja, ele é capitalista. Eu não tenho condições de meditar, de arrumar minha mente por conta própria, mas eu dei tudo que eu tinha para eu conseguir. Deus me dá. Vai conseguir. Vai conseguir o quê? Vai à igreja vai todos mais os pobre, dias. Vai virar reza, no meio da rua. ora, paga o dízimo, faz isso, faz aquilo, e ele não tem nada. Absolutamente nada. Aí a pergunta que eu falo, ele despertou algum nibbana ou a iluminação? Não, ele simplesmente alimentou o cão, o capeta, o ego. Entendeu? Assim, encheu aquilo de gordura, sabe? A coisa vai ficando até explodir, sabe? Se enchendo de riquezas. Oh, como eu sou poderoso, como eu sou inteligente. Faz caridade todo final feliz. De ano. Aí ele pega dos bilhões que ele já acumulou e dá R$2 para um, R$5 para outro, 10 para outro. E né? 10% para a igreja. Dá R$1.000. Não, para a igreja dá 10% o ano inteiro para alimentar vagabundo. Então essas coisas, gente, vocês têm que aprender. Não sirvam a ladrões. Todos eles estão mentindo. São ladrões. Aí, assim, jamais uma pessoa dessa vai chegar a um nível de iluminação. Não, isso é o capeta, é o símbolo do capeta, que vocês mesmos acreditam nele. Vocês estão alimentando o capeta em nome de Deus. Ou seja, isso é uma aberração racional, assim, injustificável. Vocês estão em pecado. Ela alimenta o ego dando os 10% para charlatão, ela não tem coragem de olhar o pobre que bate no vidro do carro, ela até fecha para não dar nada. Aqui, rapidamente, uma frase de Jesus. Dá a quem te pede, e que não saiba a tua mão direita o que a esquerda fez. Nem para você mesmo. Entendeu? Não conte isso, eu dei, agora eu sei que eu vou... Faça com amor e absolutamente neutro. E por compaixão mesmo. É óbvio. O exercitar a compaixão também se vem pelo que alimenta. Se eu alimento da vida do outro, eu estou ceifando a vida do outro. Buda pregou bastante filhos, isso. Tira dos filhos para dar para os filhos do pastor que tem... bilhões acumulados na sua conta corrente. Você está alimentando ladrão. Você é demente. Você me perdoe a franqueza, isso é loucura da sua parte. Cuida da tua família, de você mesmo. Com do amor, próximo. Sabe? Né? Mas o próximo, faz caridade verdadeira. É o amar ao próximo. Ou aqueles canalhas roubarem a sua bondade, a sua ignorância. Sabe, eles não te dão nada em troca, eles mentem para você descaradamente. Então, assim, a gente falou aqui do ego, falou da iluminação. Nós vamos terminar a live. Edivaldo, seja bem-vindo. Nós vamos voltar a fazer live aqui aos domingos, nesse horário. E eu gostaria muito que vocês olhassem o vídeo, seguissem o anfitrião, tá? Logo, logo vai ter o livro aí, o Mapa da Viagem, e outros livros sobre o Bar do Todol. O Mapa da Viagem também fala do Nibbana. E a gente vai comentar aí nas lives sobre assuntos tão simples. O que você busca? Esse Deus da igreja externa, que eu chamo de diabo, ou a iluminação,
que eu chamo de diabo, que eu chamo de ego, né? O que você realmente busca para a sua vida? Você busca os status, aparecer a vida toda, pagar seu dízimo, sustentar charlatão e sustentar o ego de vocês, porque ali no dízimo também tem os cartãozinhos que eles ganham, tem um culto do empresário. Mais recebe assim, mais reconhecimento da chamada igreja. Tem o culto do empresário, tem o culto do político. Então, gente, só imbecil, egocentricamente desviado, porque ele acha assim, eu fui lá e fiz minha parte, agora Deus tem que fazer dele, e eu vou cobrar. E ele não cobra nada, porque quem dá o cano neles é os charlatões. Você tem que cobrar do seu pastor. As pregações deles é um grande marketing para te enganar, sabe? E levantar seu ego. O padre que enfia uma hóstia na sua boca e fala, esse é o corpo de Deus, sabe? É um pilantra. Né? Não é só o padre, mas assim, tudo. Todos, né? Você vê hoje tem mais, outra que é pior, né? Tá matando o corpo de Cristo e falando para você comer o corpo de Cristo, que é um pouquinho pior. Mas assim, eu vou falar dos charlatões que mais existe hoje com o bolsonarismo. A gente viu os charlatões aí vendendo tudo. E eu até acredito que deveria ter um plano de governo, já que as igrejas são abertas só para ganhar dinheiro e tirar dinheiro vendendo fé e usando essa fé, eles tinham que pagar o imposto, né? Esse dia até arrumou. Eu creio que deveria ter um político sensato e falar assim, se você não presta para servir a sociedade e abrir a sua casa para os pobres, realmente, porque se a igreja prestasse, não teria gente na rua passando fome e dormindo na rua no relento. É só vocês visitarem as casas dos pastores. Vai visitar a casa dos pastores. Uns dias desses, assim, mesmo que seja escondido e repare. É o que mais acumula bem, né? O quão eles são ricos. Aí fala, mas exagero mesmo, Elias. Foi o dinheiro seu. É um grande exagero que tem as igrejas hoje, que ela não ajuda. Alguém falou, o Arthur aqui falou, nossa, que tela linda, amigo. É de Caribe Santoshi, é sobre a iluminação de Buda, né? Aqui, todas é dele, tá, gente? Nesse momento aqui, o senhor Buda está passando o seu bastão e falando, olha, gente, cheguei ao fim da minha existência física. Então ele está falando para esse buscador da verdade, que está implorando para ser atendido, ele aponta a uma outra figura, né, que é um discípulo dele, do Buda, mas que aqui está representado com a face, o perfil de Jiddu Krishnamurti. Isso aí é uma visão minha, entendeu? É um trabalho que eu faço, que esse trabalho espiritual nunca deixou de existir sobre a Terra. Só que vocês vão nos pastores errados. Vocês vão ouvir os discursos mais aberrantes. Tem a outra tela ali também, que é do Buda na meditação. Buda, essa aqui, ó. Não, fica quieto. Aí, é só essa aí. Tá, é porque tem outra aqui ali. Quando ele deixou o principado e começou a sua meditação. O Elias está falando aqui sobre investigar metade dos moradores de rua que tem família que não tem mais nada, né? Porque a maior parte hoje está na rua. A gente vê as igrejas, se ela prestasse, Elias, ela estava com as portas abertas para pelo menos acomodar as pessoas que moram na rua e estão dormindo. Por falta de emprego, isso. Aí você olha para ele e fala assim, não, eles são drogados, são uns coitados, não tem casa porque o governo pegou. E a igreja também tomou. Agora, atualmente, o Mais Sebo faz pregação para as pessoas doarem os bens dela. Você imagina quantas pessoas que doam os seus bens vão morar na rua. Eu conheço várias pessoas com essas histórias. Um dia o cara me falou isso na rua, eu dei meus bens para a Universal lá, e eu falei assim, e por que você está agora na rua? Não, Deus vai me ajudar, é que eu queria... eu falei, nossa, o mesmo Deus toma e ainda a maioria tem casa e abandona suas casas. Vai te ajudar. Ô Elias, a maioria não tem casa.
a maioria foram abandonadas pelos próprios familiares. Se tem um mancebo na vida, pegando bens de família, você imagina quantas mães deixam de dar os seus bens para poder achar que vão comprar terreno no céu, pela ignorância, pelo ego, tá? E ficam sem as casas. Eu conheci um senhor que tinha casa, deu tudo, ficou doente, jogado. Ele passou as casas para a Universal e passou os bens dele, ficou jogado. E depois ele estava já drogado, bêbado e jogado pelas favas. Aí você olha para ele e fala, não, é um bêbado, é um coitado, não presta, a família abandonou porque não presta. Não. As pessoas são abandonadas porque ela acredita nesse Deus da igreja. Quando elas não têm Deus em si e desperta o Deus externo, elas passam a ser abandonadas. Tem gente que larga a família para morar na rua. Realmente é porque a família não deve prestar, ainda mais se for bolsonarista, é pior ainda, né? Porque as pessoas não têm, não existem compaixão, não existe amor. Por isso elas abandonam, porque ela não aguenta a ignorância ou o outro sobrepor para ela e falar assim, vai trabalhar, vagabundo, você fica aí à toa. Mas o à toa está lá na igreja dando o dízimo e não tem coragem de dar o dízimo para a família ou para um parente que necessita e tem coragem de dar uma oferta, um dízimo dentro de uma igreja para um charlatão. A maioria são assim, eles são de mentes fracas mesmo, né? Pessoas de mente forte supera. Não seria só a mente, o Elias, seria também esse despertar do Deus, né, Caribe? Que é a iluminação, que todos não podem, todos não conseguem, porque eles vão o chamado Bíblia, né? E a Bíblia interpretada por charlatão. Cada caso é um caso, mas a iluminação é uma busca, não é verdade, ô Caribe? A iluminação é encontrar a luz da razão e da emoção unificadas, que se chama iluminação plena. Então, todos nós temos esse potencial, nós humanos temos esse potencial em nós. Agora, para entender isso e não ficar... Chega lá, você vai meditar e começa a orar a Deus, vai para a igreja. A igreja lá você pode mentir que Deus está te ouvindo e o demônio não vai te pegar quando você sai. Porque lá eles pregam a tal fé e a esperança que nunca vai chegar. É mentira. Isso é roubo das suas necessidades. Eles riem da sua cara. Por você ser tão inocente, eles chamam de inocente e vil. Porque você deu porque quis. Ele não botou um revólver na sua cara para te assaltar. Você se assaltou ao acreditar naquilo. Então a culpa é sua. Elias está falando que a maior parte das pessoas de mente fraca não tem nada a ver com a religião. Às vezes sim, às vezes não, né? Tem, assim, porque mas elas são levadas, são manipuladas. Mas elas são as mais fiéis, as mais assim, que acreditam em tudo que o pastor fala. As pessoas de mente mais fracas então, são mais levadas. Isso é abuso da natureza humana, tem que haver compaixão. Quem não pode entender tem que ser atendido com caridade, com o amor próprio de quem está servindo. Ele vai lá e fala, coitada dessa pessoa. Mesmo que ela nunca te agradeça, você fez algo realmente bom. Socorro, seja bem-vindo. Você que se enriquece, não é ele. Você se enriquece de compaixão, de amor e sabedoria. Você faz parte da chamada natureza humana e, portanto, aquilo também é uma célula do seu ser. O Elias está falando aqui que não podemos condenar todas as igrejas. Não, nós não condenamos. Aqui, né, quando a gente fala das igrejas, que hoje a maioria só prega, e eu estava vendo sobre o marketing, por exemplo, da Universal. É um marketing só de ganhar dinheiro. Mas né? É lógico. Quando a gente está falando e apontando, é para exemplificar.
E quando você externa esse Deus para dentro da igreja, mais longe vai ficar esse Deus dentro de você. A gente está tentando mostrar o que é iluminação, o que é o ego, né? A iluminação é o despertar do Deus. Tem no Oriente uma forma de cumprimentar que eu acho bem interessante, que é o namastê, né? O Deus que há em mim saúda o Deus que há em ti. Então, assim, esse Deus que há em ti é o que menos tem. As pessoas vão para a igreja. Esses tempos atrás eu estava fazendo quiromancia, que eu faço a quiromancia na rede na sexta-feira, na live do Loba do Drop Shop. E eu estava falando, Deus, o grande Deus está em cada um de nós. Está no ser vivo, está naquele ser, até aquele ser que eles matam para comer, falando que é alimento. Até no bichinho que eles matam, na vaca, em tudo. Surgir pela evolução, e a evolução leva do primitivo, do mais insignificante ponto vivo, até a inteligência humana, né? Pelo menos sobre o nosso planeta, isso nós conhecemos bem, né? Então, tudo faz parte da mesma essência. A Terra é mãe e filha de si mesma. Sabe, a natureza, ela é Deus e ela é todas as provações pelas quais Deus ou o seu filho passaram, sabe, para chegar à plena iluminação. Aí o Elias está falando que Deus dá força a trabalhar. Essa natureza, todo esse conjunto faz parte desse Deus que há em ti, esse Deus todo, sim, o Deus da inteligência, não o Deus externo, viu, Elias? É por isso que às vezes eu condeno todas as igrejas, porque elas não pagam imposto, elas enriquecem o bolso de uma só pessoa, que seria o pastor, o pregador, o padre, seja quem for, né? A maioria não, isso aí é conversa de bolsonarista, não faça isso. A maioria não quer trabalhar, quer só viver na custa do governo. Não, quem vivia na custa do governo, ô Elias, é os bolsonaristas, a família do bolsonarista que a gente está vendo, os coronéis, você viu a mamata aí dos coronéis, tudinho, né? A procuradoria, a tal justiça que não é justiça, esse sim, o povo, a maior parte não vive na custa do governo, nós somos escravo deles, né? Quando se diz salário, já mostra isso aí. Então, não conversa esse tipo, porque não é esse tipo não, viu, Elias? Quem vive à custa do poder público são esses chamados políticos como bolsonarista, a família que entregou tudinho, fez o orçamento secreto escondendo toda a falcatrua deles, a mamata era deles, né? Não sou de esquerda e nem de direita, porque isso não existe, né? O MST é o que mais trabalhou em prol do povo e mais distribuiu comida na época Então não fala besteira, não fala aquilo que você vê na mídia paga contra aqueles que trabalham em prol da terra, em prol do povo. Esteja do lado do povo, sim. Aí sim você vai estar despertando o Deus que há em ti. O resto, não existe esquerda e nem direita, Elias. Aqui no Brasil existe uma prostituição do centro-esquerda, que você viu o bolsonarismo fazendo isso aí. Então, assim, se coloca ao lado do povo. Quando você se colocar e ver um chamado político, que nem o bolsonarismo lá, falava merda e o gado ouvia, ia para o matadouro, você recrimina, porque a gente tem que estar do lado do povo, a gente tem que despertar o Deus, porque Deus é o conjunto, sim, né, Cari? E se eles não têm inteligência, tenha compaixão, porque eles estão sendo manipulados como o gado é manipulado. Aí ele falou que eu estou do lado do Lula. Eu estou mesmo do lado do Lula. Você sabe o que está falando?
Eu estou mesmo do lado do Lula, porque o Lula realmente, ele foi o único governo que trabalhou pelo lado do povo e continua trabalhando pelo lado do povo. Uma iniciativa que ele teve agora é de salvar os povos indígenas, que o Bolsonaro entregou o ouro lá e estava matando muita gente, muitas pessoas do Bolsonaro, acabou com muitos índios. É claro que eu estou do lado do social. Agora, eu não sou esquerda e nem direita, porque isso não existe no Brasil. Eu sou o povo, eu sou a democracia. Eu não sou o retardado do gado que fica comendo capim e, ao mesmo tempo, salvando um ladrão. Olha o esquema da joia, olha o orçamento secreto que esse bandido fez. Né? O Léo falando que não, quem é o bandido é o Bolsonaro, viu, Léo? Tá bem colocado aí, que se você não viu que quem é o bandido na história, não foi só o Bolsonaro, como o Moro, que afundou a nossa história, o nosso país. Então, quando você quer a busca da iluminação, você busca o lado do povo, o lado mais difícil, o lado que realmente se coloca a favor do povo, como faz o Lula. Quando o Lula fez o orçamento secreto, não, ele não é da lei. Ele sabia do orçamento secreto, ele só não usou porque ele não tinha sujeira para esconder. Quem tinha sujeira para esconder fez, e fez bem feito, a ponto de te enganar até agora. Fufa, obrigada por seguir o anfitrião. Seja bem-vinda. Então, nós não estamos aqui para falar do chamado política, mas se você refere um grande estadista como é o Lula e está fazendo em 100 dias, ele livrou os índios, ele desvendou o orçamento secreto para vocês e vocês continuam aí pagando pau para milico, safado, ladrão, né? Que se juntar ao exército inteiro, não tem Viagra, que a gente pagou os Viagra deles, né? Que levante o exército. Então, assim, se vocês estão nessa de continuar com esse ódio, com esse ego ferido, porque aí vem o ego, né, o Caribe? A gente tá falando do ego, e os bolsominions têm um ego ferido, porque eles botaram na bandeira deles um grande ladrão, e eles continuam com o mesmo sistema que o Lula que né? Mas eles continuam, porque a mídia fez isso, e eles não admitem que o ego deles foi ferido, foi errado, eles lutaram, eles assinaram com sangue as mortes do Covid, que isso tem a ver com o ego, não tem? Obviamente, esse é o fator fundamental. Antes o povo que se esconda. É o que falava o Bolsonaro, né? O Bolsonaro falava claro, ele ria da Covid, das pessoas que morriam, porque ele tem um ego tão grande que ele não estava nem aí. Esse vírus no país, não. Então o que eu tenho com isso? Ele falava isso abertamente. Isso é o ego, gente. Isso é a figura do ego. De decência. Porque ele é um canalha, em primeiro lugar. Quem votou nele é tão canalha quanto, porque, além de mais, ele é um imbecil como quem o elegeu. Sabe, aí a culpa é da maioria do povo brasileiro que colocou esse canalha lá. Não, ainda vem aqui defender, né? Que ainda vem. Mas aí é que eu falo, o ego tá tão alto nessas pessoas, nesse gado, porque é a ignorância, né, cara? Vamos falar do ego e a ignorância dos broxoninhos. Se eu tiver que discutir com um boi e com uma vaca, me põe no hospício. Eu não falo com esse tipo de gente. Aí o que acontece aqui? Como nós estamos falando de ego e da iluminação, você que é broxominhos, bolsoloide, o gadinho que foi pro matadouro, né? Então, assim, desperta o Deus que há em ti,
Pega esse ego, olha o que o Lula fez agora pelos povos indígenas, retomou o Bolsa Família, ajudando muitas pessoas que realmente não têm onde morar, porque as igrejas só prestam para tirar dinheiro do idiota que vai lá rezar. Se vocês observarem, o Bolsonaro e a Michelle não saem da igreja, porque ela tem uma igreja de 7 andares. Ela desviou dinheiro para fazer isso. Então, assim, isso tudo não é nem politicagem, é bandidagem mesmo. Né? Falar que aquilo lá é religião vem da palavra latina religare, ligar o ser à sua essência, ou o ser vivo a Deus. Entendeu? Isso é religar. E não é o caso do Bolsonaro estar dentro da igreja, dos profetas, sabe? Falar que eles eram homem de Deus porque ele colocou Messias no nome dele, né? Isso é o ego dele para se referir, o marketing dele era todo referido ao Messias, para enganar trouxa. Não merecia. Agora, se você, broxominho, bolsoloide, bolsobosta... Broxolóide, inclusive, porque eu acho que nem gente você é ainda, você não é capaz de ficar em pé por conta própria. Se você quer conseguir uma ponta, começa a olhar pelo menos o que o Lula já tem feito em 100 dias. Você fala assim, opa, ele realmente fez, eu fui enganado. Aí, a partir desse momento, a pessoa está quebrando o ego, não é verdade? Se ela tiver essa competência, porque como eles estão viciados num raciocínio pela fé... E no fake news. Quem tem fé não tem razão, porque não pensa por conta própria. Não, entendeu? Aí no caso dos broxominhos, eu acho que é assim... Como a mídia é paga para contar mentira e provou que o Bolsonaro, com sua família todinha, tem um sistema só para fake news, eles rodam e caem na mesma mídia mentirosa, né? E eles não conseguem ver a verdade. A partir do momento que se vê um ponta de verdade, você consegue alguma iluminação, ô Caribe? Se você botar o primeiro pé, pode ser o direito ou o esquerdo, não interessa, porque um vem atrás do outro sempre. Se você colocar o dedão do pé no caminho da iluminação, você tem esperança. Da verdade, porque Cristo, vamos pegar Cristo. Cristo falava, a verdade vos libertará. Conhecereis. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que acontece? Se você não conhece a verdade, você é filho da mentira. É verdade, viu, Gildo? As viúvas estão pagando... paga mico o tempo todo. Ele está falando que as viúvas do genocida não para de pagar mico o tempo todo. É verdade, porque e o mico é ele. O mico, o mico em si, o Gildo, é a pessoa com ego alto, e elas continuam vindo aqui na live para falar contra o Lula. Elas são idiotas. São idiotas. Eles gostam de pagar mico, mas o mico também tem uma ponta com o ego, né? Porque não admitir a verdade. Ele pelo menos acha que ele está sendo corajoso de expor aquilo que ele sente, que ele pensa. Sabe, ele é um idiota, é só isso. É verdade, Solange. Viu? Não há como você deter a idiotice dele, porque não entra luz, onde as janelas estão fechadas e a porta está suja de bosta. Que eles só vomitam. Hoje, o mico virou uns status para bolsonarista. Eles foram para a porta dos hotéis, as viúvas estão lá pagando o maior mico, continua pagando o maior mico, mas isso é uma ponta também com o ego, porque a gente está falando aqui sobre o ego e a iluminação. Eu pergunto assim, você procura Deus ou o diabo? Né? Que é o ego ou a iluminação. Então, a maioria bolsonarista, até agora, ela não reconhece a verdade e não quer saber da verdade por causa do ego, né? É lógico. Ela fala assim, olha, eu sei, eu fiz porque eu quis, eu tenho liberdade plena, estou num sistema democrático e, portanto, eu faço o que eu quiser. Meu direito. Foi dar o golpe do dia 8. Você, querido, você é imbecil. Viu? É simples assim, é imbecil.
O Gildo está falando que é verdade mesmo. Porque, Gilda, a maioria deles tem um ego ferido. E o ego ferido é pior ainda, né? Porque o ego ferido, ele quer firmar em cima de uma mentira. Ele não quer aceitar, tá certo. Ele quer acertar que tá certo e não que o certo é certo. Né? Então ele coloca na cabeça quem foi ali para a porta do quartel e comeu bosta de milico, ali pago mais de 1.500.000 para poder sustentar a putaria do quartel. Né? E aí os bolsonaristas foram, a maioria estão presos com tornozeleira, virou ex-presidiário e não admite que o ego deles levou eles a uma mentira profunda. Num sistema verdadeiro de democracia, devia existir as forças armadas de um lado e as forcas armadas do outro. Sabe? Não serviu forca. Não fez o correto forca. Sabe? Porque esse pessoal nunca trabalhou na vida. Eles só vivem, sabe, de meter a mão no erário público. É o caso dos quartel. Agora estou falando dos bolsonaristas, não, estou falando do exército. É, o exército, entendeu? Pois nunca, nós nunca entramos em nenhuma guerra. É igual o Gildo está falando aqui, uma coisa interessante, é verdade. Ele falou assim, eu fiquei triste quando o Dinalvo Franco, que é aquele espírita muito bom, muito Edivaldo Franco. o Edivaldo Franco, defendeu algumas idiotices do Bolsonaro. Aí, Gildo, vamos entrar no esquema das igrejas, né? Então, todas essas pessoas que se dizem alguma coisa são pagas para falar merda. Então, hoje, quando se fala em religião, a gente tem que... Eles são vendidos ao capeta e fazem de conta que é a Deus. É isso que acontece. Eles são aproveitadores. Você vê a bancada evangélica, eles fecharam com o Bolsonaro, por quê? Porque eles tinham uma união também de derrubar todas as outras religiões e igrejas, para se unificar a igreja deles, da ditadura, né? Então, assim, muitos são vendilhões do templo, como dizia Cristo, né? A maioria. Quando se fala religião, e o Caribe falou, o que é religião? É a unificação do ser. Vem da palavra latina religare. Você que estava desligado do Criador, do símbolo Deus, você se religa a Ele pela fé. Esse é o símbolo, né, de ter fé. Então, religar é estar ligado novamente à essência que te criou. Aí, quando fala religar, é despertar esse Deus, não o cara da igreja. A pessoa que frequenta uma igreja, o Elias até tinha falado que a gente está sendo contra as igrejas. Estamos sim, as igrejas atuais é um comércio aberto. Elas são comércio. Você tem que dar o dízimo. Dízimo significa 10% do seu salário para o pastor. Deve ter uns 10 pastores lá dentro. Aí vocês são 10.000, entendeu? Imagina para onde vai esse dinheiro. No bolso do pastor. Aí o Gildo tá mentindo para vocês, enganando vocês. O Gildo aqui também tá falando do Edivaldo, que é verdade. Isso aconteceu, Edivaldo, como os pastores. Os pastores fecharam com o Bolsonaro e muita gente comprada fecharam com o Bolsonaro. Ele realmente falou barbárie, sim, eu vi uma das falas dele. A gente acompanha tudo. Aqui nós estamos falando com o Carinho Santos, que ele é filósofo, escritor. Hoje ele está escrevendo 43 obras da filosofia oriental, e hoje nós estamos tratando sobre a iluminação, sobre o ego, tudo que está aí. Então, essas pessoas, como o Edivaldo e tudo, e esses pastores, que é um dos piores, a maioria da bancada evangélica, eu chamo evangélica, viu? Se uniu ao cão, ao diabo, porque ele serve a esse Deus, ao Deus do ego, que é o mesmo que o diabo, viu? Então, se a gente sabe que essas... Dida, obrigada por seguir o anfitrião. O que você está fazendo cabe, não lhe cabe.
O que você tem a dizer sobre o crescimento desigrejados? Desigrejados seria o quê? Desigrejados sobre o crescimento. Eu espero que pare. Eu espero que haja uma política que se a igreja não fizer algo pelo lado social, que ela feche as portas. Né? Ou que ela pague imposto como pague qualquer comar. Porque aí o desigrejado é a pessoa que viu na igreja que tem só charlatanismo. Aí ele vai ajudar realmente agora quem precisa, quem sabe, né? Vamos passar o sacolinha. Uma moedinha, pelo amor de Deus, uma moedinha por caridade. É verdade, Cássio. Deus só é bom quando você ressalta, quando você é bom. Desperta. Quando você é bom. Agora, o Deus da igreja, você pode correr, que esse Deus ali fica bandidagem. Total. Agora, se você quer sustentar uma igreja, eu vou abrir uma para você me sustentar, tá? Porque assim, nós não estamos falando contra a igreja que existe em você, nós estamos falando contra a igreja, o comércio aberto que vende bens, que pega bens dos outros em nome de Deus, que vende terreno no céu. Nós estamos falando contra esse Deus, contra o ego. O dinheiro que se dá à igreja, a obra da igreja, é dos pastores. É deles, eles dividem entre si. Será que não dá para vocês perceberem? Eles não fazem obra de caridade alguma. O que a igreja deveria estar fazendo é ter caridade para com o pobre. E ela não tem. Você já ouviu falar que a igreja tal está dando dinheiro, dando emprego para as pessoas criarem um pouco mais de esperança e dignidade de ser e existir? O Gildo falou aqui que alguém falou que o Lula está caindo e falou, não, o Lula está mais de pé do que nunca. Que e isso? É verdade. E eu espero, Gildo, que ele faz imposto para essas igrejas de hoje, que prega charlatanismo e que não abre as suas portas para atender o social, ou que ele faça uma lei, eu espero que os deputados façam umas leis que põe a igreja para pagar imposto, já que ela é apenas um comércio. Ou ela ajuda o social, ou ela paga imposto. Política e religião pode caminhar juntos, hein? Ou deveria. Deveria. Mas tanto a política quanto a religião são corruptos. Gado de bota, seja bem-vindo. Boa tarde, Lucília. Os praticantes da política e da religião são corruptos, sabe? O problema não está no que fazer, é quem faz. É o problema. Bom, se tirasse a bancada evangélica de lá, ele poderia até andar junto, mas a bancada ali só vem a mim, fica difícil, viu, Gato de Botas? Só podem passar o Sacolinha. Aí o Sacolinha passa no colo de todo mundo que Graça e paz, ô Lucília. Mais Sacolinha. A gente está falando de Deus ou do diabo? Quem você busca? Quando fala de Deus, a gente está falando da iluminação. E quando falamos do diabo, a maioria busca o ego. Do crime, o ego. Da vaidade, do orgulho, sabe? Da imbecilidade total do ser. Seja bem-vinda sempre. Então, assim, quando se fala que o Lula é um político, ele é um político. Eu vou considerar o Lula sempre como o melhor estadista, não só do Brasil, como do mundo. Porque ele ajudou realmente, ele é o que mais fez política social. Quando se faz também, o caso dela perguntar se política e religião pode andar junto, quando se faz uma política como faz o Lula, é praticamente uma religião boa. Ele está exercendo a religião. Significa você servir àquele que tem necessidade. É Lula, Lucília. Então isso é amor ao próximo. Isso é prática do amor ao próximo. Portanto, isso é religioso. Entendeu? É a mesma coisa, é o amor ao próximo. O cara perguntou que quem rouba mais, eu não vou falar. Tá bem provado que foi o Bolsonaro
com o chamado igreja. Não vamos dizer religião, não, porque religião não é isso que você não pensa. Não tem nada a ver com a igreja desses Mas essas não. igrejas, a bancada evangélica roubou mais com os milicos e tudo, viu? Não tira os milicos, não. Eu quero acrescentar aqui apenas uma observação. Evangélica e não evangélica. Só tem jeca tatu. Só imbecil dentro desse movimento ridículo. Sabe, que está servindo a um Deus que é o pastor. E outra, você vê pela Micheque lá com a igreja de 7 andares, e o cara vem me fazer uma pergunta dessa, se o Lula já entra negociando e ajudando o Brasil a andar, ajudando as pessoas que realmente precisam, igual ele está fazendo com o Bolsa Família, os indígenas, salvou os povos indígenas, ele está do lado social, a gente vê isso. Eu fiz a quiromancia do Lula, falei que o Lula ia ganhar pelas mãos, e ele realmente vai trazer boas coisas. É claro que o centro é direita que mais manda, e ali é muito difícil falar que o Brasil tem esquerda, né? Muito menos comunista, porque se tivesse comunista, o Bolsonaro já estava preso com quem foi junto com ele, né? Aí, assim, se você não viu sobre o orçamento secreto e não sabe quem roubou mais, aí, meu filho, a tora tá muito grande naquele lugar, que eu não vou nem dizer o que é, porque como a gente tá falando de iluminação, vou cuidar muito da resposta, tá? É como diz o Gildo aqui, caindo, ou para onde, em que mundo eles vivem? Eles vivem na Bozolândia, viu? Hoje é Gadolândia, Bozoloide. No caso agora do último golpe aí, eles são bolsoloide mesmo, viu, Gildo? Porque, assim, é um absurdo, né? Lula viajou realmente, sim, para trazer bilhões, e ele fez um acordo, a Dilma, agora presidenta dos BRICS, vai desdolarizar o nosso país né? Porque o usa e abusa sempre usou e abusou. O país das garras dos Estados Unidos, que é o maior ladrão da história da humanidade. E só dela estar fazendo isso, desdolarizar, para que a gente paga produtos, dizem que a China vai... É difícil, né? Gente, vai dando um like aí, que eu já ia fechar a live, como entrou várias pessoas... Hora, né? E o satanário, os mercenários, é verdade, viu, Lucília? Os mais patifes e hipócritas. E tem bolsoloide aqui que vem aqui que não viu, ainda faz a pergunta errada. Tem doente mental, doente moral e retardado. Então tudo é uma coisa só. Não, eu tô falando que a Lucília aqui, que ela confirmou. E tem bolsoloide terrivelmente com o ego, mas isso é o ego ferido, né, vaidade. Vai falando sobre o ego aqui enquanto eu busco água para nós. Sangue, força e poder, em nome do Deus absoluto, que Bolsonaro era um enviado do Senhor. Sabe? Só imbecil pode falar uma barbaridade desta. Sabe? Bolsonaro é um absurdo político e sociológico, um absurdo, é uma aberração. Sabe? Ele é mentiroso, ele é falso, ele é ladrão, sabe? Ele é uma figura nojenta em si, egocêntrico ao máximo da vaidade, sabe? E vocês o elegeram, levem-no. Não, aí eu falo assim... Levem-no antes que seja tarde. Quem elegeu o Bolsonaro, além do ego ferido, Bolsonaro é enviado do Satanás mesmo. Ele é o próprio. Ele é o próprio. Tô dando bebe um pouco de água enquanto eu falo aqui, para você beber água. O Bolsonaro, além do ego dele, eu tratei a quiromancia na rede, lá na sexta-feira que eu faço, viu, Gato de Botas? Eu não sei se já foi no Loba do Drop Shop. Ele tem um ego maior do que ele. Então, assim, ele quando a gente fala que ele é o cão chupando manga, ele é mais que o cão chupando manga. Talvez seja o cocô de Satanás.
Um dos milhares de cocôs que ele faz porque por a dia. pessoa, quando tem ego, ela passa em cima dele mesmo. Lá na quiromancia, eu defini ele assim, pela linha dele de cabeça, que a linha de destino para na linha de cabeça, e tudo que gera nele é É karma. só merda, né? A gente falando de iluminação e do ego, a gente sabe, o Lula, pela mão dele, ele não tem o ego. Me mostra sua mão aí, Caribe, deixa eu mostrar. Virado isto. Desce. Aí. Quando a pessoa tem muito ego, isso aqui nela é alta. Eu trato isso na quiromancia, né? Lá na rede, à sexta-feira. E quando ela tem uma linha de cabeça, uma linha de destino parada na linha de cabeça, é erro de julgamento. Mas as linhas de afeto aqui do Bolsonaro vai atacar ele na linha de destino dele. Então, assim, o karma dele, o ego dele, que é alto isso aqui, e esse dedo torto aqui. Né? A Micheque tem isso aqui mais que ele. Então, ela ali vai pegar ele na o nome certa. é muito propício. Então, assim, Adequado. quando se tem isso aqui muito alto e duro e seco, a pessoa alimenta o ego. Então, eu já vejo pela quiromancia, eu faço a quiromancia na rede todas as sextas-feiras aqui no TikTok, e a gente vê isso. O Lula não tem isto. O Lula nem a Dilma tem isto, né, nas mãos. E dá para se ver isso no mapa das mãos. Então, quando vocês têm o ego ferido, igual vê os bolsonaristas aqui, falando da Janja, da roupa, da Avon, de não sei o quê, enquanto a Micheque roubou o dinheiro para fazer a Bolsonaro Store com o bananinha e tudo, aí vocês não vê o que eles roubaram da gente. Vocês estão tentando ver um erro na outra pessoa, que a Janja é uma socióloga, ela é uma pessoa estudada, é uma pessoa também que tem uma linha muito boa de sol aqui, que vai trazer muita coisa boa. Quando vocês têm o ego ferido e continua falando merda, fazendo merda e arrumando desculpa para falar do outro que está fazendo bem, o ego de vocês está ferido. Vocês é que lavam a boca para falar da Janja ou do Lula. Porque da Micheque, além dela pagar cabeleireiros, isso por nossa conta, estourar o cartão corporativo, passar o cartão dela corporativo para a assessora dela, em nome para comprar bens, sair com 800 milhões, dar para Deus e todo mundo ali no palácio, ainda roubar os móveis do palácio e matar os carpas ali, ainda roubar as moedinhas do poço. Vocês lavam a boca de vocês, porque vocês são lixo. Ladrão é isso aí, vocês o resto são lixo. É só babaquice de vocês mesmos. Vocês pegam o ego de vocês e enfia para onde já que vocês não querem iluminação. Deveria ter saído. Enfia pela boca do inferno. Na boca do inferno, que fica melhor. Essa música da oferta é o quê? É do Bolsonaro? Adeus, Bolsonaro? É isso, gato de bota? Canta de novo a musiquinha da oferta do Bolsonaro. Nunca mais. Pelo amor de Deus. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Não, esse é o likezinho, pelo amor de Deus. Não é essa, não. Eu não lembro, que nós cantamos bastante música, porque nós fizemos o Histórias do Golpe em forma de paródia, porque o Caribe Santoshi é compositor e assina como CR Cifra. É o Adeus, Bolsonaro, adeus. Adeus, Bolsonaro, adeus. Adeus, é esse? Ou é da cloroquina? Eu vou me embora. Pois dos braços do mal você veio, dos braços do ego tem que ir embora. Vai embora. E parta com tua maldade e vai para o raio que o parta. Pros bolsonaristas que estão aqui também. Que estão saudosos. Parta com teu ego, com a sua sanidade mental que nunca houve. Procurem o Brasil dos bananinhas de vez, viu?
Ainda tem retardado mental que acha que deu saudade. Seus bolsonarecos medíocres. É de dar dó, eu tenho pena. Parta com teu ego e vai para o raio que o parta. Hein, gato de botas? Me lembra a música, é do cloroquina, cloroquina, cloroquina. Diz o Bozo que faz bem. Você logo toma, vai direto pro ar. Essa eu não sei, não lembro. Eu cantei tanta música que o Caribe que fez, que ele é escritor. Aí vai todo mundo pro raio que o parta. Ainda tem gente que vem aqui falar do Lula. Isso é o ego ferido, não é? É um tipo de desculpa esfarrapada como para alimentar o ego. Para ele dizer, eu não estou errado. Ah, tá. Sabe, eu sei o que eu fiz. Tá ouvindo, né, Paulo? E você fez a maior cagada da sua vida. Ouve aí, Didi. Num monstro, aí, num retardado, sujando o dedo de sangue. Num homem louco, enlouquecido pela vaidade. É a coisa mais baixa que um ser humano pode representar. É o que ele é. E vocês fizeram isso. A Lene falando aqui que vai salvar o vídeo para fazer chacota. Cuidado, o processo se leva quando você põe a cara do outro sem a permissão e sem autorização, viu? Eu só estou te avisando. No caso do poder público, quando a gente pega um e faz a chacota, ele é do poder público. Então, ele faz parte, eu pago ele, entendeu? Agora, no nosso caso, o pessoal, você pode levar um processo. E bem merecido. Você deixar de ser imbecil. Viu? Aprende. Imbecil. Porque, assim, muitos babaca foram ali pro quartel enquanto eles estavam presos, porque eles golpearam o país e derrubaram o poder, os patrimônios públicos, quebraram e tudo, estão presos com tornozeleira, viraram ex-presidiário e nenhum bolsonarista foi lá para salvar. Enquanto isso, estava lá na festa da Copa e vocês se fudendo. Por quê? Porque eu vi um caso de uma mãe chorando porque a filha dela foi presa, ela foi para frente, quebraram lá o patrimônio e ela pedindo, a menina ia ser médica e ela tá com a ficha suja. Foi quem mandou ser besta. Cuidado, viu? É bom entender do assunto para você não mexer. Eu até vou te denunciar por causa disso aqui na live, para que você fique atenta com quem você está mexendo, tá? Não aponta o dedo. Quem é esse imbecil? Não, é uma menina que chama Lene. Eu quero que vocês, que tá aí, denunciem ele. Porque ela se ela tem esse costume, eu até vou nos vídeos dela depois, porque se ela tiver esse costume, eu vou denunciar ela direto, que agora até as pessoas vão ser pegas por causa a plataforma agora já vai ser, o Flávio Dino já colocou isso, para que as plataformas, as pessoas que estão fazendo discurso de ódio, pegando algo, esses bolsonaristas são uma merda. E eu espero que cada um que é a favor de ser contra o ego, contra o discurso de ódio que foi implantado pelo Bolsonaro no Brasil, e as pessoas só trabalham por isso, denúncia é o argumento, sim. Por que argumento? Aqui na plataforma, quando você vê alguém falando errado do Lula, por exemplo, agora, a gente pode denunciar a plataforma para que a conta seja cassada e possa ser pego. Como que pegaram as pessoas lá do golpe? Dessa forma, através de rede social. E eu espero que todos vocês que é do lado do bem, que é o lado da iluminação, é o lado do Lula, gente. É Lula de novo, com a força do bem, né? Pega essas pessoas aqui na plataforma que faz esse discurso de ódio, que faz esse discurso só pelo ego ferido e coloque sim, vai aí nos 3 pontinhos, denuncia, porque a plataforma agora tem uma lei que o Flávio Dino está juntando para pegar o resto dessas pessoas que estão aqui fazendo discurso de ódio, trabalhando pelo fake news, né? Então, assim, é preciso combater o bolsonarismo.
o bolsoloide, ele é terrível. Quando o ego ele é ferido e ele não aceita e continua naquilo, é preciso combater por lei. Até o derramamento de sangue. De tão estúpido que essa criatura é, de tão imbecil. É verdade. O outro estava falando bem. Não, o ladrão entrou no meio porque eles botaram o Bolsonaro aqui no meio. Aí a gente estava querendo falar sobre o ego ferido. Então, como veio o bolsonarismo falar e colocou o ladrão no meio, a gente veio falar do ego ferido. O ego ferido também é um erro. Você não tem ideia o que é um ego ferido, porque ele quer a vingança, ele está com o chamado estima ferido, porque ele lutou e sujou o dedo de sangue, ele sujou o dedo de sangue, de merda, matando pessoas junto com o Bolsonaro, roubando os cofres públicos, como fez o Bolsonaro no orçamento secreto, que agora está desvendado. E aí vocês ficam aí querendo voltar ao ladrão, que é o Bolsonaro? Não pode, né? Então, assim, é um absurdo vocês... Isso não é democracia, é demoniocracia. Só demoninhos como vocês, sabe, podem fazer parte desse mundo de imbecis. O Lula passou por uma cadeia pelo um Moro que entregou o país e cagou o Bolsonaro. Agora, a única coisa que a gente tem que lutar é por Moro bom, é Moro preso, Bolsonaro bom é Bolsonaro preso com a família e os bolsonaristas também, porque tem muito bolsonarista que vem para cá defender. Essa imbecilidade pública, sabe, tem que ser silenciado, porque ninguém aguenta ficar ouvindo babaquice a vida inteira. Vocês são imbecis demais, medíocres demais. Vulgares, mesquinhos, ridículos. Vocês têm que se colocar num lugar pelo menos neutro, para serem pelo menos considerados como gente. Você acha assim, se o bolsonarismo agora começasse a reconhecer a verdade e olhar pelo lado do orçamento secreto, por exemplo, as joias roubadas, a Michelle roubando os móveis de lá e fazendo de coitada. Tadinha, mas ela era tão pobrinha. Você acha que eles poderiam, com essa verdade, ter uma ponta de uma iluminação? Porque a verdade liberta. Veja, eles tinham que cumprir a lei, eles teriam que ser presos. Como todo ladrão tem que ser preso. Tá vendo? Até a Bíblia o Bolsonaro que tem que ser preso. Ele é o ladrão que presenteou a sua esposinha, que é um... Não presenteou, não. O caso das joias, do 500 milhões que o Bolsonaro, foi presente para Michelle, não. Ela nem sabia disso, mas o sheik lá, que ela deve ter dado o cu e a cara... mas o esquema dela lá foi porque eles entregaram a Petrobras a preço de bananinha, que é o filho dele, e depois trouxe essa joia. Já tinha trazido algumas joias. Mas no caso da Receita, faltou essas últimas joias, eram últimas joias de 500 milhões. Porque o sheik lá conseguiram comprar bem a Petrobras por nada e foi suborno. Então, mandaram para sua esposa, né, com o relógio e tudo. Isso mais de 500 milhões. O mulambeiro, né, isso está lá no esquema do orçamento secreto, foi quebrado. Você imagina as outras coisas que a gente não soube, né? Porque a PF estava paga para servir a eles, então não tem como. Tá. Aí, assim... O que mais me amedronta... Oi, tô seguindo o anfitrião, que chique, obrigada. Quem vai para a cadeia tem que ser Bolsonaro e Lula. Não só Lula, como o país tem que botar o Bolsonaro preso. Né? O orçamento secreto foi usado por ele. Muitos bolsonaristas é tão burro que falam, Lula criou. Não, Lula não criou. Quem cria lei são deputados e outras pessoas, tá? Ele não usou, a Dilma não usou. A Dilma poderia ter usado o orçamento secreto porque ela foi impeachmentada por aquilo que nunca houve, né? E ela foi golpeada por aquilo que nunca houve. Foi vítima de um preconceito, sabe, dos homens do país, porque achar que mulher não tem competência para dirigir um país. Agora eles ficam falando isso é machismo. que... Machismo de quem não é macho de verdade.
É que é para fazer de conta. Nós estamos chegando quase a 300 espectadores aqui, por isso que eu não terminei a live. A live agora virou sobre o ego do bolsonarismo. E eu aproveitei para arrumar, porque está tendo muito comentário aqui, seja o que for, o comentário dá engajamento, isso é interessante para a gente, mesmo seja de doidinho, mas a gente não faz diferença. A Dilma, hoje, querido, ela é presidenta dos BRICS. Você sabe o que significa isso? A união agora e a desdolarização dos Estados Unidos contra a nossa moeda, né? E isso vai nos ajudar bastante. E para você que acha que a China é a maior economia do mundo, tá? Os Estados Unidos estão ficando para trás, já ficou para trás. Então, assim, a briga dele com os outros países e até a guerra e tudo que eles motivam, eles que motivam, é contra, buscando roubar o que é do outro. É só isso, viu? E o que você foi enganado pelo Bolsonaro, que chegou, abriu o cu e as portas, tudinho dele, a nossa, para os Estados Unidos, e aconteceu aquilo com o Trump, é porque ele queria dar o ó do Borogodó, né? Entregar o nosso país como ele fez lá com o esquema da joia. No sentido assim, me dá tanto e eu te entrego tudo. Certo? É ladrão. Sabe o que é ladrão? É o Bolsonaro, viu, Paulo? Assassino social. Você sabe o que significa isso? Esse não, filho não sabe. Não sabe. Mas é esse. Eles não sabem, porque eles vêm aqui falar o que a mídia paga falou, o que o golpe falou. Isso, Paulo, que você tem é ego ferido. Se você olhar a verdade, ela vai te libertar. Começa a olhar os dois lados, se você não dá conta de olhar um só lado, olha os dois lados. Um e outro. Compara primeiro, para depois você falar. Você é um coitado. Você é imbecil. O gato de botas está aqui, ó. Ele fez uma pergunta muito boa. Você acha que os evangélicos perderam muito por apoiar Bolsonaro? É claro. Óbvio. É sinônimo, ela tá fazendo uma de boa incompetência intelectiva. São pessoas primárias. Sabe assim? Mas assim, o nome dele é Messias. É marketing. Sabe o que é Messias? É Jesus Cristo. Vocês sabiam eles disso? Usaram esse marketing usaram isso messiânico para eleger esse ladrão, assassino social. Para enganar cristão. Para enganar cristão. Pois vocês caíram nessa armadilhinha, sabe, assim, como ovelhinhas, sabe, assim, inocentes. Sabe, deixem de ser besta, o cara é um ladrão. A outra aqui tá achando que nós tá defendendo Bolsonaro, viu, Solane? Não, nós não estamos defendendo Bolsonaro, porque ela falou que nós estamos defendendo o SUS. Jamais. Nós nunca sujamos o dedo nosso de sangue, nós nunca defendemos o Bolsonaro e o bolsonarismo e a família e os bolsoloides, nunca. A gente sempre tentou pregar aqui, e hoje nós estamos falando de iluminação e como entraram o sujo na história, que é Bolsonaro e família e bolsonarismo, que atrasou o nosso país e a nossa história. Nós estamos aqui tentando instruir vocês, tá? Limpar um pouco dessa merda que vocês mesmo cagaram. Sabe? É simples de entender. Porque assim, o ego ferido é pior ainda. Porque o ego ferido, ele não consegue ver os dois lados. Lógico que ele já não conseguia ver um, agora não consegue ver nenhum. E a mídia fake é pior ainda, o Caribe. Porque a mídia fake leva eles ao sujo, à mentira, ao ódio. O tempo todo, porque o ódio, o ego ferido faz com que aquele ódio não seja, eles não aceitam estarem errados. Então, eles batem na tecla, a verdade está na frente deles, eles batem na tecla. Ainda bem que não votei em Bolsonaro, safado bandido. É verdade, Ronaldo. Você já tem uma ponta e uma grande iluminação, que a gente está falando aqui sobre iluminação e sobre ego. É verdade, Lula presidente, o melhor presidente, Jailson, é verdade.
Os outros aí, é porque é bolsoloide mesmo, eles têm que aparecer. Está sempre aparecendo para falar mal da vida alheia, porque tem língua de sogra. Você sabe o que é língua de sogra? Aqueles caras que ficam... Eu cantei uma música muito boa aqui, na época, assim, Regina é PT... Não, é Lula. Agora eu vou cantar, é do bem, tá? Quem é do Lula aí é do bem. Regina é do bem, Regina? Você é do bem? O Paulo não é do bem. Eu sou do bem, eu sou da luz, eu sou do bem. Porque a gente tá falando de ego aqui, né? O gato de botas também é do bem, viu? Então a gente fala aqui de quem... Ó, gente, quem quiser curtir aqui, quem é do bem aqui, curte, né? Quem não é do bem, pode falar besteira que a gente bate de volta. É tapa no pé da orelha. Só para deixar de ser imbecil. Vem pra luz, gente. Vocês são gados que estão indo pro matadouro. Vocês já foram pra porta do quartel. A maioria de vocês deve ter tornozeleira. Eu acho que eu tô falando com quem tem tornozeleira. Vocês são ex-presidiário? Me conta. Tornozeleira da ignorância. Da ignorância. Essa é a pior. Vocês são cegos, surdos e mudos e retardados. Defendendo ladrão, defendendo a família. Vocês é louco. Social, sabe, é só primitivo, selvagem. Nem nossos índios aqui estão num nível tão baixo, eles votam no Lula. O Jair está falando, se o Bolsonaro fosse um bom presidente, por que ele não foi reeleito? É verdade, tem uma ponta que ele jamais vai ser reeleito, agora inelegível, né? Mais 8 anos, a gente vai estar livre e eu espero que ele esteja preso como ladrão. Mas ele não é imorrível, né? Uma hora ele se vai de vez. Eu espero, nós vamos lutar para que ele seja preso, porque ladrão tem que ser preso. Não foi o caso do Lula. O Lula foi preso por convicção do Moro, que era um ladrão, um juizeque entreguista. Legal da história do país, é o maior vagabundo da nossa história. E ele tá lá como um senador, aquela desgraça humana. Sabe, vocês não falam nada. Aí assim, eles falam que cuidado que o Bolsonaro vai ser preso, ele ficou inelegível por dizer que foi fraude na eleição. O único fraude realmente que deve ter na eleição foi quando ele ganhou, porque prenderam o Lula por convicção para entregar o país, aí assim, quando ele ganhou foi, agora não foi não, porque foi bem vigiado. Ele não deu conta de esconder o Lula de jeito nenhum, mas ele tentou, comprou voto até de quem não existia. Mas tem tanto piada aqui que dá vontade de rir aqui, o outro falando que o Moro é honesto. Mas é demais. Tem muita piada. Você sabe que tem hora que esses bolsonaristas me fazem rir. Um dia eu vou mostrar a vocês. Eu peguei um desenho do Moro e botei uma cruz nas costas dele. Aí eu chamava ele de morto. Não, Só falta o T para ele não ter nascido, tá morto. Assim, quando ele fala morto, o morto é no sentido figurado. É figurativo. Ele nunca conseguiu nada, nunca vai... a cruz de si mesmo, ele é um imbecil, a dele mesmo. Ele é um louco, literalmente falando. Porque ele, esses tempos atrás, apareceu na mídia inventando que o pessoal queria matar a família dele, uma coisa assim. O negócio é que ele tá com medo da imbecilidade que ele representa. Você acredita que até ele mesmo contratou os criminosos? Mas é lógico, é óbvio. É muito louco esse tudo para comprar a cadeira na qual ele está sentado hoje, como se ele fosse uma autoridade política desse país. Ele é um verme. Que algum outro político de direita cagou naquela cadeira. Aqui ninguém está desejando mal para ninguém. A gente está mostrando o que é o ego ferido e o que é o mal. Você quer Deus? Eu acho que o bolsonarismo busca o diabo. Porque no início da live nós colocamos assim, você busca Deus ou o diabo? Eu creio que o bolsonarismo ele busca o diabo em pessoa, viu? E ele vota no diabo. Eles são do mal mesmo, porque assim, eles vêm aqui falar merda
fazer merda, escrever merda, que é pior, porque você está assinando. Fica registrado, né? Para a ciência e para a consciência. Aí o outro pega o fake news lá de Portugal. Lula foi bem recebido em Portugal. Vocês viram uma ponta de vídeo, né? Aprende o que é fake news. O fake news ainda está aí. Eu espero. Obrigada, Neide, pela rosa. Uma rosa aqui, ô. Obrigada. Que o seu karma seja muito bom. E que você seja bem iluminado, viu? Que quem compartilha, quem curte. A Solange falando, mexe com Deus, não. Não mexi com Deus, não. Eu jamais mexeria com o Deus interior. Agora, esse Deus do charlatão, do Messias safado, ladrão, da putinha dele que criou a igreja, e em nome de Deus eles matam e roubam, aí esse Deus eu enfrento, viu? Esse tipo de Deus é o mesmo que o diabo, viu, Solange? Esse Espírito Santo que sai do cu dessas pessoas... Esse aí é lombriga, é cocô mesmo. Então, aí nesse momento sereno que você acha que ele tem Espírito Santo e eles são de Deus, você põe a sua cabeça na descarga para você achar a verdade que Cristo pregava, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você coloca a sua cabeça no vaso, nesse momento, você dá descarga e canta essa música, viu? Ó, o bolsonarista todinho, viu? Adeus, Bolsonaro, adeus pode já ir-se embora, pois dos braços do ego você veio, dos braços do mal tem que ir embora. E parta com tua maldade e vai com o seu ego pro raio que o parta. Então você canta essa música, que é um mantra para limpar o cocô da sua mente e todas as bostas que foram colocadas na sua mente, para você ficar bem consigo mesma, para a verdade vos libertará, para você... Faz um L também, é verdade, viu, Carlos? Tem que fazer um L. Faz um L que passa, aquele L de coração de Lula, daquele cara que libertou os povos indígenas. Em 100 dias de governo dele, ele fez tanta coisa que o Bolsonaro... De Lula, de livre, de liberdade. É de Lula mesmo e de liberdade. Livre. Lula e de liberdade. É esse L, faz esse L que passa. O resto... Agora, quem está com o ego ferido... obrigada, Ramão. E quem está com o ego muito ferido aí e não consegue enxergar a verdade, vem aqui para falar merda e falar besteira que a mídia paga, que o fake news, que o sistema de fake news faz o sinal de arminha, né? E aqui mesmo. Faz o sinal de arminha, porque vocês gostam disso. Viu? Então faz as merdas de vocês, tá bom? Vocês estão lutando contra si mesmos, vocês são idiotas plenos, isso é ridículo. Porque aqui nós somos zen, mas o fato é fato, se vocês entram aqui numa live que fala de ego, fala de iluminação, que a gente está tentando mostrar a verdade, e vocês vêm falar merda, aqui não é aquele tipo de gente que dá o tapa, não é porque ele é budista que ele é bundinha, tá? E não é porque ele é budista e escreve sobre a filosofia, escreve sobre a paz, que ele vai dar a face para outra tapa, não. Para idiota, principalmente, jamais. Ainda mais quem só tem ego ferido. Então, assim, eu não sou psiquiátrica, eu não sou, né? O mínimo que eu posso cantar é a música do Adeus Bolsonaro, tá? Para vocês ficarem bem, para vocês realmente dar descarga nas vossas cabeças. Vocês vão ver assim, vão deixar de feder e de falar e de fazer bobagem. Isso é uma vitória nessa vida, sabe? Vocês vão se sentir leves, livres e soltos, como merecem, como ser humano, e não como animais mal utilizados por esses canalhas. Vai tratar com psiquiatra, gente doida. Eu não tenho o que, né? E se vai para a porta do quartel fazer golpe e fica falando merda aqui, a gente tem que denunciar e pronto.
Vai fazer o quê, né? Eles escrevem tanta merda que se eu fosse ler, eu perderia todo o meu tempo. Mas eu vejo que isso dá engajamento. Então tá bom, vamos chegar aos 400? Vamos aqui, ó, que eu vou cantar para vocês. E a vida é bonita e é bonita. Tem que ser bonita, gente. Vocês têm que sair disso. Larga isso. Vamos lembrar o cloroquina, por exemplo, quando ele falava da cloroquina, que ele estava embolsando os remédios e matou muita gente. Aí vocês cantam assim, cloroquina, diz o bozo que faz bem. Você logo toma, vai direto por além. É muita ignorância. Você vê esse povo aí falando contra o Lula. Eles copiam e colam a mesma merda de antes. Quem não tem mente, coça com gado. E o gado é Bolsonaro. E o gado está se coçando, porque ele não tem cabeça, ele não tem mente. Vai fazer o quê? Agora, a palavra significa quem não tem mente é demente. O caso dos bolsonaristas, eles não é só ego ferido, eles são dementes. Eles têm cocô na mente, eles querem firmar aquele cocô. E fica difícil. Sabe o que é isso? Querer aparecer sem mérito. Vocês não têm competência para serem famosos, serem ouvidos adequadamente, serem respeitados. Vocês são retardados. A culpa não é de vocês, não, é da sociedade na qual vocês se criaram. Como dizia aquela música sua, né? Aquela música sua, eu não quero mais, é letra dele, de Carlos Ribeiro. Seu amor, seus avais, quero estar em paz, como estou, tanto faz andar. Percorrer a trilha do nada, a velha vida, a golpe de espada, não vale essa velha acesa por nada, nem vale o milagre do santo de casa, que faz tempestade num copo de água. É o caso do bolsonarismo. Revela a vida aos olhos da lei. Eu não quero mais seu amor, seus avais. Essa é a letra dele, viu? Do Carlos Ribeiro, do Caribe. Como estou, tanto faz andar, percorrer a trilha do nada. A trilha do nada é o Bolsonaro. Os sulcos na estrada e a mesma resposta, a porta de entrada. Mais vale a vela acesa por nada, mais vale o santo de casa. O santo de casa deles é o Bolsonaro, que faz né? É isso que a letra... Revela a vida aos olhos da lei. Que é o que ele está fazendo. Eu não quero mais seu amor, seus avais. Sejam livres da imbecilidade, da incompetência, da falta de inteligência, da falta de amor próprio e da falta do amor social. Encontrem essa única verdade capaz de fazer de você um ser humano respeitável. Quando você fala dessa vela acesa, a troco de nada... É a mente suja. A mente suja. Ao invés de usar a luz da iluminação, você usa uma velinha de um velhinho louco. Aí você tá com aquela velhinha e acha que você tá ladrão. Ele é louco. Que tá Bolsonaro é um ego ferido, ele é um demente. Será que não dá para ver? Chamem um psiquiatra de verdade e peçam para ele uma análise do perfil de Bolsonaro, ele vai dizer para vocês... Não, ele foi suspenso do Exército com 30 anos por esquizofrenia, tem documento. Ele é esquizofrênico. Ele é doido. Vocês, se não entenderem isso, vocês não vão entender nada, infelizmente nem a si mesmos. Aí quando você fala assim, eu não quero mais, sim, eu não quero aval de ninguém, eu cuido de mim, da minha mente, do meu ser, sabe, da minha cultura, da minha autoformação. Eu deixei tudo para trás que é da sociedade, porque eu não pertenço a ela, eu pertenço a mim mesmo. O outro aqui falou,
Não, querida, aqui ninguém apoia ladrão, não. Aqui ninguém nunca, nem eu, nem ele, nunca apoiou Bolsonaro, nunca sujou o dedo de sangue, nunca apoiou Michelle, que é a vagaba que foi contratada, tá? Aqui não apoia ladrão, não. Você pode ficar tranquilo, viu? Aqui é uma live de iluminação contra o ego do bolsonarismo ferido. É só olhar aqui, ó, o senhor Buda, e vocês vão entender do que nós falamos de verdade. Isso aqui é criação dele, viu? Isso aqui é o senhor obras Buda. de arte dele, viu? Ele que criou. É para vocês entenderem que onde não há ego, há inteligência real e há amor de verdade. Aqui não tem louco falando asneira, imbecilidade, como vocês estão representando nesse momento. É triste. Quando você fala assim, eu não quero mais seu amor na sua letra, que é uma música do sua. Eu não quero mais seu amor, seus avais. O que acontece quando a gente descobre a verdade? Quero estar em paz, como estou, tanto faz. Andar, percorrer a trilha do nada. A velha sina, os sulcos na estrada, a mesma resposta, a porta de entrada, mais vale a vala estreita e rasa. É aqui? Aí, assim, nós vamos terminar uma live. Agradeço a todos pela audiência, viu? Obrigada. Paz infinita. Agradeço. Pelo amor de Deus. Nós vamos terminar a live.